Oi, 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 seja muito bem-vinda ao meu canal, um canal pensado e criado para você que é artesã ou que gosta de artesanato e trabalhos manuais assim como eu. Bom, neste vídeo de hoje eu quero te ensinar o passo a passo da confecção desses dois coelhinhos aqui, super lindos, super fáceis de fazer, tá? Inclusive ensino também o passo a passo da roupinha do coelho e da coelha. Então acompanhe o vídeo até o final para saber como que você vai criar eles aí na sua casa. Caso você ainda não é inscrita no meu canal, eu peço também a gentileza de você se inscrever, por favor, para sempre receber as novidades e os próximos vídeos que eu vou gravar por aqui, tá bom? Peço também que se você quiser conferir e conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta acessar as minhas redes sociais, @costurinha_à-toa. E para adquirir um molde para você criar esses coelhinhos lindos aí na sua casa, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aparecendo em algum cantinho aí da tela do vídeo, ou também através das redes sociais, @costurinha_à-toa, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo. Primeiro passo, então, é a gente transferir os moldes para os tecidos. Aqui eu tô usando o tecido Microsoft, tá? Mas você pode usar o tecido de sua preferência, pode ser o plush, pode ser o Melton, o tecido que você quiser usar, tá bom? Então, o primeiro molde que eu risquei aqui foram as orelhas. Eu tô usando o tecido duplo. Aqui nas orelhas eu joguei dois tecidos diferentes, tá? Pra dar duas tonalidades na orelhinha. De um lado vai ficar de uma cor e de outro lado vai ficar de outra cor. Risquei, então, as duas orelhas, tecido duplo. Eu vou costurar conforme a indicação do molde, deixando aberto aqui na parte de baixo para desvirar as orelhas depois, tá? Aqui os braços também no tecido duplo. Risquei os dois bracinhos. Eu vou fazer a costura toda em volta dos braços e depois eu vou fazer uma abertura para desvirar a peça. A cabeça do coelhinho é dividida em duas partes, tá? Parte da frente e parte de trás. Para a parte de trás, eu risquei uma vez no tecido simples. E o que eu preciso fazer aqui na parte de trás? Eu vou dobrar essa peça ao meio. E eu vou fazer primeiro a costura da pence, que é essa costurinha aqui que tem lá na indicação do molde, tá? Faço isso e reservo. Agora aqui na parte da frente da cabeça, eu vou olhar lá no molde e diz assim, primeira costura, que é essa costura aqui do focinho, do nariz, tá? Então é a primeira costura que eu faço. Vou fazer essa costura, vou recortar a peça em volta, deixando uma margem e reservo. Porque depois a gente vai ter que unir a parte da frente com a parte de trás da cabeça do coelhinho. Agora o corpo e as perninhas, tá? O corpo é uma peça única, onde tem o tronco e a perninha junto. Você recebeu também a solinha do pé, onde eu risquei as duas em tecido simples, porque a gente vai precisar encaixar aqui na solinha depois, conforme a indicação do molde. E você recebeu também a parte central do corpo, que eu risquei uma vez no tecido simples, já recortei em volta, deixando uma margem. E você recebeu um molde de uma perninha. O que você vai fazer com esse molde? Você vai ter que riscar ele duas vezes no tecido simples, porém você vai riscar o molde de um lado, aí você vai virar o molde, vai espelhar ele e vai riscar a perninha de outro lado, tá? Pra que depois, quando a gente for costurar, as perninhas fiquem jogadas uma pra cada lado, tá bom? Por isso que você precisa espelhar o molde quando você for riscar no tecido. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai costurar primeiramente, vai unir essa parte central com cada perninha, tá? É só rebater uma costurinha aqui. E nessa parte aqui do tronco com a perninha junto, você precisa seguir a orientação do molde onde diz primeira costura, tá? Vai ter uma marcação, então você só vai fazer essa primeira costura aqui. Vai recortar em volta deixando uma margem, e aí a gente vai fazer a união da parte aqui de trás com a parte da frente do corpinho. Eu vou lá fazer essas costuras e aí eu volto pra mostrar como que a gente faz essa junção aqui das peças, tanto da cabeça quanto do corpinho, tá bom? Bom, eu já fiz aqui algumas costurinhas e vou mostrar todas elas pra você. Aqui então eu costurei as duas orelhas, já recortei o excesso em volta, agora é só desvirar. Já recortei os dois bracinhos, também recortei o excesso em volta. Eu, pra fazer a abertura, eu faço assim, ó, jogo um em cima do outro na mesma posição, aí eu abro, ó, jogo um pra um lado, um pro outro lado e vou fazer a abertura aqui na parte de dentro pra desvirar. Aqui eu já costurei, então, a pence da parte de trás da cabeça, abrindo fica assim. E costurei a parte da frente aqui também, abrindo fica assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, vou deixar dobrado e vou fazer uma marcação, encontrando o meio aqui. Depois da marcação, eu só venho aqui, ó, com essa costurinha aqui de cima, tá? Posiciono aqui na marcação que eu fiz, e aí eu vou costurar aqui, ó, as laterais, como se fosse uma meia-lua, unindo a parte da frente com a parte de trás da cabeça, tá? Eu vou fazer essa costura e aí eu volto aqui pra te mostrar como que deve ficar depois de costurado. E agora, a parte do corpo, então, deixa eu mostrar como é que fica. Eu fiz, então, a costurinha aqui das duas pernas na parte central do corpo. Então, depois de costurado, fica assim. E aqui também eu costurei a primeira costura no corpinho. Abrindo, vai ficar assim. O que eu preciso fazer agora? Eu venho com essa parte aqui inteira do corpo e aí eu posiciono essa parte central aqui em cima. Eu vou alinhar bem as perninhas, tá? É interessante você colocar alfinetes aqui. Alinha bem, então, perninha. Dessa forma. Aqui em cima também é interessante você alfinetar. E também aqui embaixo, na parte do meio, ó, entre as pernas, essa parte aqui. Você encontra o meio dessa parte central e alinha com a costurinha da parte de trás, tá? Pra deixar bem centralizado isso aqui. Aqui é bem importante você colocar um alfinete também, pra essa parte aqui ficar bem centralizada, tá? Parte de trás, aqui no caso o bumbum, com a partezinha da frente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá na máquina de costura e eu vou passar uma costura reta aqui na parte de baixo. Aqui na solinha eu vou deixar aberto, porque eu vou precisar encaixar depois a minha sola do pé. E aí, eu vou costurar as duas laterais. Como que eu vou fazer isso? Bem fácil, ó. Se tiver bem alfinetado aqui, você pode até fazer um alinhavo, se você tiver um pouco de insegurança. Você vem, ó, daqui da ponta, desce, faz aqui o contorno da perninha e depois o contorno do pé. Do outro lado, da mesma forma. Desce, faz a perninha, faz o contorno do pé. Deixa aberto, então, só aqui a solinha do pé e essa parte de cima, que é o pescocinho, tá? Então, eu vou fazer essas costuras, já vou também encaixar a solinha
aqui nos dois pezinhos, tá? E aí eu volto pra mostrar como que fica depois de costurado. Bom, eu fiz todas as costuras aqui, então, deixa eu mostrar aqui a cabeça, ó. Olhando de lado, aqui, então, eu tenho a parte do narizinho, né? Aqui a parte de trás, então, encaixada com a parte da frente. Posso desvirar pra encher. E deixa eu mostrar, então, como que ficou o corpinho. Então, eu encaixei, ó, a parte central com a parte de trás aqui, ó, das costas do meu coelhinho, tá? Já encaixei as solas também, dos pezinhos aqui, então ficou aberto só aqui em cima, que é por onde eu vou desvirar a peça para encher. Então agora eu vou desvirar tudo, vou fazer o enchimento e volto para mostrar como que a gente vai fazer a montagem do nosso coelhinho. E agora, então, estamos com a cabeça cheia e também já fechada. O que eu preciso fazer agora? Agora eu venho aqui com uma linha simples na agulha, tá? Tô usando a cor preta, tô usando uma linha de crochê, tá? Mas você pode usar uma linha de pesponto também. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a marcação do focinho, tá? Bem nessa parte aqui, ó, ondulada, onde começa a dar o formato do narizinho, um pouco acima, tá? Eu venho... Deixa eu medir aqui, ó, pra você ter uma ideia. 4 dedos abaixo dessa costura aqui que uniu a parte da frente com a parte de trás. 4 dedos, mais ou menos, é a posição. Eu vou entrar com a agulha bem na costurinha central. Vou descer com ela aqui na parte de baixo. Dei um nozinho aqui na ponta. E agora eu volto aqui pra cima. Pra eu criar o desenho da boquinha do coelhinho, tá? Ó, a linha vai fazer o desenho da boquinha. Dou uma leve puxada e dou um acabamento aqui. Pronto, feito isso, você não corta a linha, tá? Você vai entrar aqui e vai sair aqui pra lateral, uns 2 dedos pro lado da costura central, pra fazer a marcação dos olhinhos. Se você quiser posicionar 2 alfinetes, pode também. Se quiser fazer uma marquinha com canetinha fantasma, pode também, tá? Faça da maneira que você se sinta segura. Eu já faço no olho aqui, então eu vou agora aqui, ó. Entrei, né? Saí de um lado, vou passar pro outro lado, mais ou menos na mesma distância aqui. Saio e volto lá por onde eu comecei, tá? Volto pro outro lado. Agora eu vou puxar essa linha e vai criar esse afundamento aqui, ó. Que é o que eu quero, tá? Sempre faço isso nos meus coelhinhos pra não ficar o olhinho esbugalhado, assim, saltado no rostinho. Vai ficar uma expressão bem mais graciosa no seu boneco, você vai ver. Faço isso assim, ó, várias vezes, ou de um lado pro outro, tá? Feito isso, eu vou arrematar aqui. Vou dar um pontinho aqui de segurança. Aqui. E já vou fazer o desenho da sobrancelha do coelhinho. Como que eu faço isso? Vou entrar aqui, ó, bem nessa sujeirinha do olho. Saio um dedo mais ou menos acima, pra fazer o desenho da minha sobrancelha. Venho aqui, faço um ponto de pesponto, volto pro outro lado aqui, ó, saio pro outro lado pra criar já a outra, tá? Ó, é um ponto de pesponto na diagonal, tá? E faço aqui, ó, mais ou menos do mesmo tamanho, não vai ficar 100% igual, mas como é algo artesanal, né, não precisa ficar exatamente igual. Entra aqui, e aí eu vou sair lá embaixo, tá? Aqui embaixo. E aqui eu dou um pontinho de arremate, pra sujeirinha ficar aqui embaixo. Vou dar mais um aqui. Posso cortar o excesso da linha. Pronto. Então, eu já afundei os olhinhos, já criei a minha boquinha e também já fiz o desenho da sobrancelha. O próximo passo agora é a gente colar o narizinho, o focinho e os olhinhos. O que eu tô usando aqui, eu tô usando um fuço de mais ou menos 2 centímetros de largura, tá? O que eu fiz aqui? Eu cortei o pino dele, a trava de segurança, eu cortei com um alicate. E o mesmo eu fiz com os 2 olhinhos de acrílico que eu tô usando aqui, tá? Eu cortei os pinos de trás com um alicate. Então, eu vou usar cola quente e vou fazer a colagem dos olhos e do fuço com cola quente. É só pegar, então, colocar a cola aqui na parte de trás do fuço. E colar bem aqui sobre essa sujeirinha que a gente fez, tá? Fica pressionando um tempinho até secar bem, até você sentir que colou. E o mesmo você vai fazer com os olhinhos, tá? Vai botar cola quente atrás aqui e a gente vai colar os olhinhos. Cola um olhinho de um lado. E cola o outro olhinho. Da mesma forma, você fica apertando um tempinho, tá? Até sentir que colou, que a cola quente esfriou. Pronto, estamos já com o rostinho praticamente pronto, né? Olha que graça, que feição fofa, que fica bem delicada, né? Agora eu quero te mostrar como que eu faço a orelhinha do coelhinho. Aqui eu já tô com uma pronta. E aqui, então, já desvirei, né? E agora eu quero te mostrar como que eu faço o arame. Eu pego um arame maleável, que você consiga trabalhar com ele usando apenas as mãos. Vai introduzir ele aqui pra dentro da orelha, tá? Na verdade, eu criei aqui uma orelhinha, um formato de orelha com arame, né? Aí você vem e encapa isso, introduz pra dentro da orelhinha. Aqui na parte de baixo, ó, bem onde termina o tecido, você começa a torcer esse arame, dando algumas voltas. E o excesso, a gente vem com um alicate e corta o excesso aqui. Eu preciso dar um acabamento aqui, fazer o fechamento aqui dessa orelhinha. Como que eu faço isso? Venho com linha e agulha e vou fazendo um pesponto aqui bem baixo, contornando o arame, né? Faço aqui, puxo as duas laterais da orelhinha, ó, elas vão se encontrar, elas vão se unir. Mantenho puxado o fio e vou dando uns pontos aqui pra dar o acabamento. Bem fácil, tá? O segredo aqui é deixar bem juntinho. Quanto mais fechadinho você conseguir deixar aqui o tecidinho, mais bonito vai ficar depois o acabamento dentro da cabecinha ali do coelhinho ou da coelhinha, tá? Vai ficar mais bonito, vai ficar mais limpo. E vai ficar mais fácil também da gente introduzir depois isso pra dentro da cabecinha do coelhinho. Pronto, posso cortar o excesso do fio. Pronto, agora sim, eu tô com as duas orelhinhas, ó, prontas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, de um lado ficou então o tecido escuro, né? E aqui do lado da parte da frente eu vou deixar o tecidinho claro. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir essas duas orelhas, tá?
Aqui é interessante você trabalhar com um alicate. Só une esse arame, ó, vai torcendo os dois, pra deixar bem juntinho assim, tá? E deixa assim. Só unir, então, os dois arames. Como que eu coloco? Eu prendo as orelhas na cabeça do coelhinho. Eu venho aqui na parte de trás da cabeça, tá? Não é essa parte da frente aqui. É atrás aqui, bem no centro, eu faço um furo. Não precisa ser um furo muito grande, tá? Um furinho. Eu venho com... Você pode usar um ponta de um pincel ou um lápis, ó. Eu vou usar um lápis. E eu vou abrir o caminho aqui, tá? Vou pressionando o lápis lá pra dentro, só pra facilitar pra eu introduzir agora a orelhinha aqui pra dentro, tá? Meu arame entra bem fácil, ó. Porque eu já abri o caminho com o lápis. Coloco aqui dentro. Agora eu vou dar uns pontinhos pra finalizar, pra dar o acabamento. Então eu venho agora, como eu falei, com a agulha. E vou dar uns pontos aqui, tá? Pego, dou um ponto inteiro na cabeça. E vou pegando aqui um pontinho em uma das orelhas. Na verdade, você vai dar pontos invisíveis aqui pra dar o acabamento. Em toda a volta, tá? Ó, eu venho por toda a volta. É sempre um ponto na cabeça, um ponto na orelha. Um ponto na cabeça, um ponto na orelha. Pronto, dei toda a volta. Agora eu finalizo com um pontinho aqui de arremate. E corto o excesso da linha. Agora sim, estamos com a cabeça e as orelhinhas do coelho prontinhas. Bem fácil de fazer. Detalhes bem bacanas que eu quero te mostrar aqui. O primeiro deles é o bigodinho. Eu gosto sempre de acrescentar um bigodinho no coelhinho. Eu tenho aqui no meu ateliê essa corda, tá? De sisal, que ela vem trançada em 3 partes. E o que eu faço, eu abro essas 3 partes. Aqui eu já tinha aberto uma, tá? Então essas 3 partezinhas, elas vêm torcidas. Eu abro as 3, desfaço as 3. E aí sim, eu vou abrindo a quantidade suficiente, que eu vou desfazendo esses chumacinhos, pra criar a minha barbinha, o meu bigodinho pro coelhinho. A quantidade de fios que eu pego, a quantidade que vai me entrar dentro de uma agulha, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma agulha grande de boneca, tá? Eu introduzo, então, esse cordão aqui pra dentro da agulha. E aí, eu furo a bochechinha do coelho, atravesso com a agulha até o outro lado aqui e puxo, tá? Puxo até sair a outra ponta. Eu já tenho o bigodinho aqui, eu gosto de dar um nó de um lado. Aqui, ó, dei um nó de um lado, agora eu puxo e dou um nó do outro lado também. Só pro fio não escapar, tá? Caso alguém puxe o bigodinho, vai ter um nozinho ali que não vai deixar sair esse bigodinho de dentro da cabeça do coelhinho. Feito. Agora é só eu cortar o excesso desse bigodinho no comprimento que eu gosto. E pronto. Já estamos com o bigodinho pronto também. Detalhe a mais, ó. Você vem, abre aqui, desfia um pouquinho. E já temos o bigodinho do coelho pronto. Olha que fofinho, olha que charme. Agora eu quero te mostrar como que eu faço o cabelinho aqui, ó. Esse cabelinho, esse topetinho aqui do coelho. Pra fazer, então, o topetinho, o cabelinho do coelhinho, eu uso aqui um cordão de algodão cru. Ele tem mais ou menos a espessura de um dedo. Eu cortei 8 centímetros aproximadamente desse cordão. O que eu faço? Eu venho e desfio ele ou com uma agulha, ou com uma tesoura, ou com algo pontiagudo, tá? Aqui eu tô usando um abridor de costura. Então eu venho e desfio todo ele. Isso aqui é um detalhe opcional, tá? Se você quiser fazer um chumacinho com um pedaço de lã, pode também, tá? Se não quiser colocar nada, não precisa. Como eu falei, é opcional. Mas eu acho que dá um detalhe, um charminho bem bacana aqui pra peça. Por que que eu desfio? Em primeiro lugar, pra ele abrir. E também aqui, ó, pela quantidade que fica com ele depois de aberto, eu divido ao meio e eu consigo usar essa quantidade pra 2 cabelinhos, tá? Eu consigo fazer de um pedaço do cordão, eu consigo criar 2 cabelinhos pra fazer 2 coelhinhos, tá? Então, o que eu faço agora, já dividi ao meio, eu venho e amarro com alguma linha branca, tá? Ou clara. Você faz aqui a amarração bem no meio desses fiozinhos pra eles ficarem juntos, né? Pra eles ficarem unidos, não ficarem soltos. Então, é só amarrar um fio aqui no meio, uma linha, corto o excesso, aqui. E aí eu tenho o meu cabelinho, ó. E aí eu dobro ao meio aqui. E eu vou colar ele assim, dobradinho ao meio. Vou colar aqui no topo da cabecinha. Passo um pouco de cola quente, bem aqui na frente das orelhinhas. Passo cola quente e posiciono o meu cabelinho. Com aquela linha, tenta virar ela pra baixo, tá? Pra ela não ficar aparecendo. Vou colocar um alfinete aqui pra me auxiliar, pra eu não precisar ficar segurando. Se o cabelinho ficou muito comprido, é só você vir com uma tesoura, que é o meu caso aqui, e cortar o excesso, tá? Pronto, acho que tá bacana assim. Ah, ficou um fiapinho mais comprido um que o outro, você só vai ajeitando, cortando com a tesoura, tá? Cabecinha do meu coelhinho pronta, então, olha que fofa que fica. Já estou com o meu corpo também cheio, já fechei ele aqui com ponto de fuxico. Agora a gente precisa unir, né, a cabeça junto ao corpo do coelhinho. Aqui é interessante você alinhar as costuras, tá? A lateral da cabeça com a lateral do corpo. Essa pence que a gente costurou na parte de trás da cabeça, você alinha com essa costurinha das costas. E aí você vai dar toda uma costura aí em volta, tá? Ponto invisível, pega um ponto no corpo, pega um ponto na cabeça, um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Dá 2 voltas. Eu sempre gosto de dar 2 voltas em toda a cabeça, pra que ela fique bem firme e bem presa. Vou costurar aqui e já volto pra dar continuidade. Eu fiz aqui a costura da cabeça do coelhinho, então, junto ao corpo, ó. Uma costura bem limpa, tá? Bem perfeitinha, não fica nada de sujeira aparente. Então agora o próximo passo é a gente costurar ou colar, né, os braços junto ao corpo do coelhinho. Mas antes disso eu quero te mostrar como que eu faço
A marcação aqui dos dedinhos, tá? Aqui, ó, que dá um charminho a mais, que dá um detalhe a mais. É opcional, mas eu sempre gosto de fazer. Então, vamos lá. Eu tô aqui com uma agulha em linha dupla. Eu vou entrar do mesmo lado que eu tenho a abertura. Você põe uns 3 dedos seus aqui, ó, da costura do bracinho. Posiciona uns 3 dedos. Você vai entrar com a agulha aqui nessa parte da abertura e vai sair na mesma distância na parte da frente do bracinho. Você vai puxar aqui a linha. E aí aqui eu falo, ó, pescar o fio. Eu vou entrar com a minha agulha no meio dos 2 fios aqui onde eu entrei, tá? E aí eu separo aqui, como a linha está dupla, é só você separar a linha. Tá? Jogando aqui, ó, fazendo a marcação dos dedinhos, tá? Posiciona aqui mais ou menos a mesma distância, o espaçamento que você quer entre os dedos, e aí você vai puxar essa linha, e aí vai dar essa marcação. Aqui é bem importante você ficar segurando, pra essa linha não voltar, e aí você dá uns pontinhos aqui de arremate, tá? Vou dar 2 pontinhos aqui. Eu entro com a agulha, escondo o fio, saio em outro lugar, vou cortar o excesso da linha. E aí sim, eu estou com os meus dedinhos, ó, marcados, ok? Fica quase imperceptível aqui a sujeirinha. Ah, da mesma forma, eu fiz aqui com um pezinho do meu coelhinho. Porém, eu entrei com a agulha aqui na parte da frente, na parte de cima. Eu entrei com a agulha, também 3 dedos a posição, tá? Entrei com a agulha e saí bem no meio aqui da sua linha do pé do coelhinho. Aí eu venho, faço o mesmo processo da mão, separo o fio, porque ele tá duplo, separo a linha. Puxo, estico pra formar o dedinho e faço os arremates aqui, tá? Da mesma forma que você fez a marcação dos dedinhos do braço, da mão, você vai fazer a marcação dos dedinhos do pé, só observando então que a gente vai começar entrando com a agulha na parte de cima do pé e não na sua linha, tá bom? Feito isso, agora sim é hora então de anexar os braços ao corpinho. Você pode ou fazer uma costura, tá? Costura invisível aqui, junto ao corpo, ou pode usar cola quente. Eu vou usar cola quente, passo bastante cola aqui dos 2 lados e fico apertando, tá? Pressionando até essa cola secar bem. Eu gosto mais ou menos de deixar um dedo de espaçamento aqui, ó, entre a cabecinha, tá? E o bracinho. Então eu vou passar cola quente, vou colar os 2 e volto aqui pra gente continuar. Bom, como você viu aqui, ó, eu gosto de colocar alfinetes, tá? Até que a cola seque bem, que aí eu ganho tempo, não preciso ficar segurando. Então tá aqui, o coelhinho está pronto, montado, o corpo dele todo pronto. Agora a gente vai então pra parte da finalização, que é a confecção da roupinha do macacão do coelhinho. E eu vou te mostrar também como que a gente vai fazer uma jardineira, caso você queira criar uma coelhinha, tá bom? Bom, vamos agora então ao passo a passo da confecção das roupinhas dos nossos coelhinhos. O primeiro passo aqui, a primeira peça que eu quero te mostrar é o macacão do coelho, tá? O que eu tô usando aqui? Eu tô usando um tecido jeans, tá? Bem molinho. Eu vou pegar aqui o molde da calça, vou riscar no tecido duplo, tá? Tô com ele 2 vezes aqui do lado avesso. Vou riscar a lateral, espelho o molde, jogo ele pro outro lado e risco a outra lateral. A primeira costura que eu vou fazer aqui é essa cava aqui, onde diz lá no molde, primeira costura. Então é só essa cava aqui que eu vou fazer primeiro, tá? Vou precisar também de 2 tiras do mesmo tecido, conforme as medidas descritas lá no molde. E vou precisar também da parte de cima aqui do macacão, onde eu risquei no tecido duplo. Risquei aqui o molde e eu vou costurar esta meia lua, deixando aberto aqui embaixo, conforme a indicação do molde também. Deixa eu mostrar agora aqui as outras peças então. Já risquei aqui o lacinho pra colocar na minha coelhinha, tecido duplo. Vou colocar uma manta aqui por baixo, pode ser R1, R2, pode ser até um pedacinho de feltro. E aqui eu já risquei também a gravata do coelho, tá? Tecido duplo então. Já dobrei aqui também as 2 tirinhas, tá? Conforme as medidas que estão descritas lá no molde. Aqui eu já risquei a minha cenoura, só riscar num tecido duplo. Você vai costurar toda ela em volta, deixando aberto na indicação do molde para desvirar e encher depois. E aqui também eu já separei os tecidos para o vestidinho, então, da nossa coelhinha. Aqui eu tenho a minha tira de tecido, com as medidas descritas no molde. O que eu preciso fazer na tira primeiro? Eu vou costurar em um lado delas, tá? Em toda a lateral, eu vou costurar um bordado inglês. Você pode costurar um bordado inglês, uma renda, fazer uma bainha, enfim. Mas eu vou costurar um bordado inglês em toda a lateral. E depois, feito isso, né, bordado inglês costurado, eu venho aqui, ó, uno nas 2 laterais e só passo uma costurinha aqui pra fechar. Então vai ficar a tira dobrada ao meio, com um bordadinho aqui, ou uma rendinha, enfim, costurada embaixo, tá? Reserva aqui. Já separei aqui, tenho cortadinhas 2 tiras, conforme as medidas do molde. E aqui também eu tenho a mesma parte do macacão do coelhinho. Eu vou precisar pra parte de cima do vestidinho, né, ou da jardineira da minha coelhinha. Então risquei no tecido duplo, também vou costurar só a meia lua, tá? Eu vou lá pra máquina de costura, vou fazer as primeiras costuras e volto aqui pra continuar. Bom, eu já fiz então as costuras aqui, as primeiras costuras, na verdade, né, do macacão do coelhinho, e eu quero te mostrar então o que eu fiz. Primeiro passo aqui na calça, na parte de baixo, né, ou na bermuda, eu fiz a costura das cavas dos 2 lados. Aqui eu também rebati uma costurinha, ó, fiz uma bainha aqui embaixo na parte das perninhas, tá, pra dar um acabamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa peça e vou unir aqui, ó, costura com costura, tá? E vou posicionar aqui, ó, as perninhas bem posicionadas, assim. Então, se eu fizer isso, olhando vai ficar assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso costurar. Agora eu venho aqui embaixo, subo, venho até a costura da cava e desço pelo outro lado. Eu vou costurar num formato de V aqui entre as perninhas, tá?
Aqui eu já costurei a parte de cima do macacão, desvirei a peça e rebati uma costurinha de acabamento. E as tiras, as duas tiras eu já desvirei elas também e também rebati uma costurinha toda em volta. Aqui, ó, na parte de cima do macacão, você pode já ir posicionando as alças. Eu vou colocar aqui um botãozinho, você escolhe a cor aí, eu vou pegar o rosa pra combinar com o vestidinho da coelha, né? E eu vou costurar aqui por trás, eu venho pela parte de trás, eu posicionei a alça na parte de trás, tá? Vou costurar um botão aqui, prendendo a alça no macacão, na parte de cima do macacão, vou fazer o mesmo do outro lado. Pode fazer isso e pode reservar, tá? Eu vou fazer também essa costura aqui na máquina e volto pra montar o macacão. Bom, eu já fiz então a costura aqui no meio das perninhas, cortei o excesso do tecido. Aqui é bem importante você dar um pique bem próximo à costura, tá? E o que eu fiz também, eu já costurei a parte de cima do macacão junto com a calça, tá? Então é só você encontrar o meio dessa peça, faz uma marcação e alinha aqui com o meio da calça e passa uma costurinha direito com direito pra unir as duas partes, tá? Então deixa eu desvirar aqui. Depois então de costurado, vai ficar assim. Tá? Estamos praticamente, na verdade, estamos com o macacão pronto. Aqui você tem duas opções, tá? Você pode fazer aqui toda uma bainha em volta e passar um elástico na cintura, ou você pode fazer um alinhavo, que é o que eu gosto de fazer. Eu não coloco elástico aqui, eu faço um pontinho de fuxico, na verdade, em toda a volta e amarro uma linha aqui na cintura. Então, agora é hora da gente vestir o nosso coelhinho. Passando, então, por debaixo aqui, a calçarola nas perninhas. Assim. Agora você vai pegar e vai jogar uma alça pra cada lado. Passa por cima aqui do ombrinho. Aqui eu gosto de transpassar as tiras, tá? No caso, fazer um X assim, ó. E aí eu venho com a cola quente. Aqui, se ficar comprido, que é o meu caso aqui, eu corto com a tesoura mesmo o excesso. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um pouco de cola quente no corpinho, pra ela já ficar posicionada bem certinho essa tira, pra ela não ficar se movendo e saindo do lugar, tá? Então agora eu ponho a calça aqui por cima. E eu vou fazer esse ponto do alinhavo que eu falei, tá? Que eu faço. Como que eu vou fazer? Venho com linha e agulha. Minha linha está dupla aqui. Eu vou começar aqui pela parte de dentro do macacão. Dou um pontinho de segurança aqui. Assim. E aí eu vou fazer todo um alinhavo em volta. De toda a cintura, no caso do macacão, né? Feito o alinhavo, agora eu puxo com força essa linha, ó, e ela vai ficar bem presa, bem firme junto ao corpinho do coelho. Aí eu venho e dou uns pontinhos aqui de segurança, pra que essa linha não volte, né, pra que ela não afloche e fique bem presa, como eu falei, junto ao corpinho do coelho. Posso cortar o excesso da linha. E pronto, estou com a roupinha do meu coelho prontinha aqui. Se você quiser botar um pinguinho de cola aqui atrás, pode. Se quiser botar um pinguinho de cola quente aqui embaixo dos ombros, pode também. Que é o que eu vou fazer aqui no caso. Pra ela se manter firme, tá? Bem firme junto ao corpo do coelhinho. Assim. Aqui na parte da frente do macacão, pra não aparecer essa sujeira aqui do lado de dentro, eu também gosto de botar uma cola quente aqui por dentro. E colar essa parte do macacão aqui, pra dar um acabamento. Pra essa sujeira aqui não ficar visível, tá? Aqui nessa dobrinha você também pode passar uma cola quente. Se você quiser dar uns pontinhos à mão, pode também. Pronto. Outro detalhe que a gente precisa, então, acrescentar no nosso coelhinho. Precisa não, você acrescenta se você quiser, né? É a gravatinha, que eu já tenho pronta aqui. Eu vou passar também uma cola aqui na parte de trás dela. E vou colar bem abaixo aqui do pescoço do coelhinho. Vou colocar um alfinete aqui, pra ajudar a colar. Assim. E outro detalhe também, que a gente vai acrescentar no nosso coelhinho, é um rabinho. Aqui eu fiz um pompom, tá? Eu recortei aquele molde que você vai receber, né, do círculo. Recortei ele uma vez no tecido simples, todo em volta. Fiz um pontinho de fuxico em volta, enchi com plumante e fechei. E aí vai dar o rabinho do nosso coelhinho, que na verdade nada mais é que uma bolinha, né? Aí você deixa ele sentadinho assim, ó, e veja, encontre um lugar pra colar esse rabinho ou costurar, como você preferir. E o próprio rabinho já vai servir também de sustentação pro coelhinho não ficar pendido assim pra trás, tá? Então é bem importante, ó, se eu deixar ele sem rabinho, ó, ele dá uma pendida pra trás. Então eu vou pegar e vou posicionar de uma maneira que ele fique mais retinho, mais ereto, tá bom? Passo cola quente na parte de trás, aqui onde eu fiz o fechamento. E vou encontrar, então, uma posição aqui bem no centro, né? Pra colar o rabinho. Aqui, da mesma forma, eu gosto de colocar alfinetes pra não precisar ficar segurando. Eu venho com o alfinete aqui pra ele me auxiliar. Eu espero secar a cola e aí sim eu removo os alfinetes, tá?
Deixa eu tirar esse aqui da frente, da gravatinha, porque já secou. Outro detalhe que eu vou acrescentar no coelhinho é um enfeite, tá? Uma plaquinha de MDF aqui. Eu tenho uma plaquinha de Feliz Páscoa que eu vou colocar na mãozinha aqui, no bracinho dele, como se ele estivesse segurando. Caso você não tenha essa plaquinha, você pode criar 2 cenouras, uma pra coelhinha, uma pro coelhinho. Enfim, aqui eu já fiz a cenoura, que eu vou depois colocar na minha coelhinha, ó, também fica bacana, tá? Então, na falta dessa pecinha em MDF, você pode criar outras opções aí. Use a sua criatividade pra criar outras opções de enfeite pra acrescentar, né, mais valor também à sua peça. Coloquei um pouco de cola quente aí na mãozinha do coelho. E vou colocar alfinetes aqui também para me auxiliar, para eu não precisar ficar segurando. Prontinho. Depois que secar a cola, eu tiro os alfinetes. Mas então, estamos com o coelhinho pronto. Deixa eu tirar aqui do rabinho, que eu acho que já deu. Então, uma opção aqui, ó, bem fofa, pra você decorar. Deixa eu até dar aqui, ó, uma outra dica. Eu gosto de sempre dar uma moldada nas orelhinhas, não deixar elas retas pra cima. Mas você aí faça da maneira que você gostar mais. Então, o coelhinho está pronto. E agora eu quero te mostrar então como que eu vou finalizar a roupinha da coelhinha pra formar o par com o seu coelhinho, tá bom? Bom, coelhinho feito, agora eu quero te mostrar como que a gente vai fazer a roupinha da nossa coelhinha. Aqui, como eu falei, então, eu costurei um bordado inglês em toda a lateral. Já fechei aqui, ó, uni os dois lados, tá? Então vai ficar assim, né? Vai ficar uma saia. O que eu fiz aqui também, eu rebati uma costurinha como se fosse uma bainha, que é agora onde eu vou abrir. Deixa eu pegar aqui o abridor de costura, ó. Eu vou abrir, só precisa cuidar pra não perfurar o outro lado aqui também do tecidinho. Eu vou fazer uma abertura, que é por onde eu vou passar o elástico. Aqui na coelhinha, no vestido da coelhinha, diferente do coelhinho, aqui eu gosto de passar elástico, tá? Então eu entro aqui com o meu passador de elástico, vou dar toda a volta aqui, tá? Pra chegar lá, sair com o elástico por onde eu entrei. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui pra ele não ficar tão extenso. Pronto, ó, passei o elástico em volta de toda a cintura então, né? Fiz um nozinho aqui também, vou deixar assim, caso eu precise fazer um ajuste depois eu faço. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu mostrar aqui a parte de cima, aqui também, da mesma maneira que eu fiz com o macacão do coelhinho, eu já costurei aqui as 2 tiras com um botãozinho, tá? Prendi na parte de cima, e agora eu vou encontrar aqui o meio da sainha. No caso, essa costura aqui que eu fiz pra unir as 2 laterais, eu vou deixar pra parte de trás, né? Vai ficar nas costas da coelhinha. E aqui na parte da frente, eu vou vir, vou dar uma ajustada aqui nesse franzido da saia, vou deixar tudo bem certinho, bem parelhinha, né? Esse franzido bem parelho. E aí eu venho aqui, ó, jogo direito da sainha com o direito aqui da parte de cima, tá? Direito com direito. Aqui assim, coloco bem aqui no franzido e vou na máquina de costura e passo uma costurinha aqui pra unir, então, a parte de cima com a saia. Quando eu desvirar, vai ficar assim a jardineira, tá? Fiz a costura, então, da parte de cima com a saia e depois de pronto vai ficar assim. Aqui, eu gosto de passar uma cola quente, onde eu fiz a costurinha só pra dar um acabamento. Assim. Se você quiser dar uns pontinhos à mão, pode também. Mas só pra dar um acabamento aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vestir a nossa coelhinha. Só passar a saia aqui pelas perninhas. Aqui, da mesma forma, eu vou passar uma cola quente nos bracinhos, aqui como se fosse os ombros, né? Pra deixar essa tira bem fixa. Assim. Do outro lado aqui também. Pronto. E aqui também eu vou transpassar, como eu fiz no coelhinho, tá? Eu gosto de fazer um X, transpassar as alças e vou cortar o excesso. Caso a sua tenha ficado muito comprida, é só cortar o excesso. Também vou botar uma cola quente aqui pra prender elas, junto ao corpinho. E aí eu ponho a saia por cima, deixando a costurinha aqui, ó, da união, né, da lateral da saia, bem no meio aqui na parte de trás. No bumbum, no caso da coelhinha. Pronto, depois de pronto vai ficar assim. Tá? Eu não faço calçarola aqui pra essa peça, mas se você quiser criar usando o molde do próprio coelhinho pra fazer uma calçarola pra coelhinha, pode. E aqui ainda a gente precisa, então, acrescentar o rabinho. Eu deixo a saia dobradinha assim pra baixo, tá? E aí eu vou posicionar o meu rabinho. Deixa eu só te mostrar como que eu faço o rabinho. Aqui, então, eu fiz, cortei o círculo, como eu falei, né? Fiz todo um pontinho de fuxico em volta. E aí eu venho com plumante, encho aqui. Tá? Coloco bastante plumante pra ficar uma bolinha bem cheinha. E aí eu puxo a minha linha até que feche o pompom. Empurra todo o plumante pra dentro. E aí você dá uns pontinhos de um lado pro outro pra fechar esse pompom. Corto o excesso da linha e estamos com o rabinho pronto. Vou passar bastante cola aqui, na parte onde eu fechei. E vou posicionar também da mesma maneira que eu fiz com o coelhinho. Eu mantenho a minha coelha sentada, porém aqui deixa a saia pra baixo, então, né? E posiciona bem no meio do bumbum. Vou colocar alfinetes pra me auxiliar. Enquanto que a cola seca, o alfinete vai me ajudando aqui, eu não preciso ficar segurando. Pronto. E vai ficar assim, tá? Outro detalhe que eu gosto de acrescentar nas coelhinhas é colocar uma golinha, tá? Na verdade, aqui eu tô usando um bordado inglês. Eu alinhavei, cortei uma tirinha de 50 centímetros, mais ou menos. Um pedaço de 50 centímetros. Alinhavei toda essa tira e eu vou costurar, ou você pode amarrar, enfim, em volta do pescocinho pra criar um detalhe a mais aqui na nossa coelhinha. Como eu tô com a agulha aqui, eu vou dar uns pontinhos à mão mesmo. Mas você pode amarrar também, tá? Se quiser cortar a agulha, é só você amarrar os dois lados da linha. Pronto. Aqui eu gosto de botar um pinguinho de cola quente pra unir.
pra dar um acabamento aqui. Assim. Pronto. Agora você ajeita o franzidinho aqui. E olha que detalhe fofo que fica. Tá? Então é uma opção também, caso você goste, pode criar também aí na sua coelhinha. Últimos detalhes, então, acrescentar a cenoura na mãozinha da coelha e também o lacinho, tá? O lacinho a gente faz da mesma forma que a gente faz a gravata do coelhinho. Costura toda em volta, faz uma abertura, desvira e depois costura a faixinha aqui no centro, tá? Eu vou botar uma cola quente aqui na parte de trás, vou colar na cabecinha da minha coelha. Você pode escolher onde que você quer colar, quer de um lado da orelhinha, quer no centro da cabeça, vai aí do seu gosto. Deixa eu colocar um alfinete pra me ajudar. E a cenourinha eu também colo na mãozinha. Se você quiser dar uns pontos à mão com linha, pode também. Deixa eu colocar um alfinete aqui também. Pronto. Da mesma forma, eu dou uma moldada nas orelhinhas. O arame possibilita isso, né? Pra que a gente molde as orelhas. Mas se você preferir deixar elas retas pra cima, é uma opção sua. Então estamos com a coelhinha pronta também. Deixa eu mostrar as duas peças agora, depois de finalizadas. Então aqui o nosso coelhinho e aqui a nossa coelhinha sentadinhos, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo, que você consiga produzir muitas peças lindas aí na sua casa, seja pra decorar o seu lar, enfim, pra dar de presente, ou até mesmo fazer as peças para vender e lucrar com a chegada da Páscoa. Então era isso, espero que você tenha gostado. Se você quiser, então, adquirir um molde pra confeccionar esses coelhinhos aí na sua casa, como eu falei lá no início do vídeo, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está na descrição, ou está aparecendo aí em algum cantinho dessa tela, ou através das minhas redes sociais, @costurinha à toa. Então era isso, eu espero muito que você tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.